Senhor? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Uma carta de Paulo direcionada à igreja que está em Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Amém? Podeis sentar, Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, confesso que para mim foi como um baque no coração, não é? De maneira nenhuma estaria na minha cabeça que eu ia trazer a doutrina nesta noite, até porque tem os pastores aqui na minha retaguarda e certamente, com certeza, Deus ele tem capacitado os dois para trazer a doutrina nessa noite. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha como ele quer. Muitas das vezes a gente nem entende. A gente pode entender lá na frente. Mas nessa noite eu já tenho entendido algumas coisas. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus ele não deixa ninguém enganar. Eu estava lendo um pouco a respeito dessa passagem que Paulo ele fala para a igreja de Corinto. Se observarmos, voltar alguns capítulos, a gente encontra no capítulo 1 e no versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, Paulo ele sabia muito bem o que ele estava falando, porque a igreja de Corinto, ele praticamente criou aquela igreja, porque foi Paulo que saiu em missões a mandado do próprio Jesus, para resgatar almas, para resgatar os gentios das mãos das idolatrias, trazendo para o corpo de Cristo. E Paulo sabia, queridos, que era um povo muito idólatra, um povo que adorava muitos mestres. Era um tempo onde a cultura do aprender, da sabedoria, da filosofia, das ciências estava mergulhado aquele povo. Uns idolatravam Aristóteles, outros Gamaliel, e outros filósofos e cientistas da época.
Corinto existia templos, universidades, onde eles aprendiam. Existiam milhares e grandes bibliotecas, onde se exaltava a sabedoria. E Paulo sabia que tinha uma grande obra para fazer, e se não fosse Deus, ele não tinha condições de resgatar aquele povo. Observe que Paulo, por que Paulo foi separado? Um homem criado, não é? Aos pés de Gamaliel, um homem criado ali nas universidades, um homem com conhecimento das Escrituras, de trás para frente, de frente para trás, fariseu, não é? Ele era fariseu, muito conhecedor das Escrituras, se achava até mais santo do que todos, assim como era dito na religião dos farisaísmos. Porém, queridos, quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele próprio diz que o que ele aprendeu, ele considera como externo, porque o que ele estava aprendendo com Jesus era muito maior, muito superior a tudo aquilo que ele tem aprendido. E ele mesmo disse que aquilo que ele ensinava era o próprio Deus que ensinava para ele. Então Paulo não precisou aprender com Pedro, com João, não precisou aprender com Filipe, mas Paulo aprendeu, considerado até como um abortivo dos últimos dos apóstolos, não considerava nem tão um apóstolo assim, mas o que Paulo aprendia de Jesus, ele transmitia para a nação. E a Bíblia diz que ele ganha almas para Jesus, coloca em um edifício e ensina a palavra de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E ele ensina ao povo, irmãos, que nós temos que pensar como Cristo pensou. Quem tem o Espírito Santo pensa igual ao Espírito Santo, pensa igual a Deus. Então, se a igreja de Corinto foi formada pelo Espírito Santo, logo o Espírito Santo de Deus concorda com o Espírito do homem que Jesus é o Filho de Deus, e o discernimento é através do Espírito Santo e através da palavra. Então, quando Paulo ele pregou para aqueles irmãos, ele ensinou que que eles teriam que ter o mesmo sentido. Que sentido é esse? O mesmo sentido que Cristo teve. Qual foi o sentido que Cristo teve? Que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, tornando-se em forma de homem. Porque Jesus, irmãos, ele veio para ensinar como se deve cumprir a lei. Muitos homens de Deus naquele tempo, sacerdotes, profetas, fariseus, doutores, mestres, aprendiam a palavra de Deus, eram mestres e doutores na palavra de Deus, porém não tinham o discernimento do Espírito. E Paulo tem esse cuidado muito grande com a igreja de Corinto, que ela aprendesse como Cristo ensinou. Não queremos ser maior um do que o outro, não queremos ser
Aleluia. Essa semana eu estava conversando com o nosso presbítero Alex, e eu estava dizendo a ele uma coisa muito interessante. Quando alguém está na nave da igreja e é um novo convertido, por exemplo, tem o desejo de conhecer a palavra, tem desejo de ganhar almas para Jesus, mas aí o pastor olha o esforço, olha a dedicação, no conhecimento, no trato, na sabedoria, e diz: eu vou levantar ele como um auxiliar. Aí o interessante é que tanto conhecimento que tem buscado, mas recebe um cargo de auxiliar, é consagrado, e de repente vem o desejo no seu coração de agora ser um diácono. E a Bíblia nos ensina que nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Se você é auxiliar, faça a obra de auxiliar, porque se o Espírito Santo desejar que você seja um diácono, você vai ser. Não precisa estar com aquele desejo do cargo ao ponto de querer começar a agir como um diácono. Aí quando chega o cargo de diácono, logo coloca no seu coração o desejo de ser um presbítero, e começa a trabalhar, a batalhar, e começa a mostrar para o pastor e para toda a igreja que ele tem preparo para ser um presbítero. Aí passa um tempo, o pastor olha, cresceu no conhecimento, cresceu na forma de agir. Eu vou colocar ele como um presbítero. Aí ele recebe como presbítero e coloca agora o desejo no seu coração: eu quero ser evangelista. Aí começa o desejo, a vontade, porque ele aprendeu com os outros, já sabe como é, e começa a mostrar, começa a fazer a obra, porque ele quer ser evangelista. E quando o evangelista coloca no seu coração o desejo de ser pastor, já começa a usar de autoridade, já começa a mostrar uma postura de líder maior, porque está no seu coração que ele vai ser pastor. Mas eu aprendo na palavra de Deus, irmãos, que o coração é enganoso, que muitas das vezes a gente pode até fazer como os filhos de Jessé, ao ponto, pastor, de chamar a atenção do profeta Samuel. Este certamente é o rei de Israel. Mas aqui, mesmo com toda falha, sendo falho, imperfeito, mas ainda tem pessoas que oram. Tem pessoas que pedem ao Espírito Santo: Senhor, eu só estou enxergando a parte externa, me mostra a parte interna, porque o que vale é a parte interna, irmãos. Eu posso ser auxiliar agora aqui e morrer como auxiliar, eu posso ser um diácono aqui e morrer como diácono
Não é obrigatório eu ser um pastor. E ainda acham um pouco, ainda querem colocar bispo, apóstolo e etc, etc. O que coloca no coração, irmãos, tem que ser montado, tem que ser analisado pelas Escrituras. Eu não vejo encanto nenhum aqui, pastor, na Bíblia, as pessoas alcançando cargos e cargos. Tem mais um degrau, ainda tem profetas que dizem: ei, tem um degrau que tu vai subir. Já me disseram uma vez: você tem 3 missões atrasadas. Eu disse: eu sou Davi. Davi foi ungido 3 vezes. Misericórdia. Eu não tenho almejo que. Não, irmãos, não é que eu não almejo, que a Bíblia diz que nós somos aquele que almeja o episcopado, né? É coisa boa, almeja, devemos estar no coração. Porém, irmãos, não se preocupar em colocar essas coisas no coração e passar na frente de Deus. Porque a sabedoria humana, irmãos, ela consegue, como é que se diz? Ludibriar é outra coisa, convencer. A sabedoria do homem pode convencer o outro homem, por causa da amizade que tem, os benefícios, não é aquela palavra bonita, aqueles elogios bonitos, faz com que a pessoa. Por que não? Por que não? Ele fala tão bonito. Aí lá na frente dá uma dor de cabeça ao pastor terrível. Quando pega o microfone, no culto tem 10 visitantes, no outro dia não vem nenhum. Os próprios irmãos da igreja: eu vou mais para a doutrina nada. Se for fulano, eu não vou não. Se for Beltrano, eu não vou. Se for Ciclano, eu vou. Então, a Bíblia nos ensina aqui, Paulo nos ensinando, que nós temos que ter todos o mesmo sentido. O sentido que Cristo teve, de não termos usurpação, ser igual a Deus. Porque, irmãos, isso aí é uma consequência do pecado de Adão e Eva. O próprio Deus diz assim: agora eles são igual a nós, como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Sabedoria do homem, o coração do homem pode levar para lugares aonde não era para ele estar. E diz aqui: e em um mesmo parecer. Pastor Marco prega uma linha, pastor Oséias prega outra, eu prego outra, e começa todo mundo a pregar diferente aqui. Não é? Não porque o Espírito Santo é isso, é aquilo. Não, mas Jesus é assim, assim, assim. E o Pai é assim, assim. Começa a misturar as coisas e a igreja sai confusa, sai pior do que entrou. Mas nessa igreja aqui tem pastores que têm conhecimento da palavra, tem homens de Deus que têm conhecimento da palavra. Glorificado, exaltado, o nome do Senhor Jesus. E a igreja tem o discernimento de Cristo, porque ela foi criada na palavra, porque ela foi sustentada na palavra. Aleluia, por isso que é muito bom estar aqui na escola bíblica, irmãos. Tem gente que não gosta de vir para a escola bíblica, porque diz assim, às vezes é aquela confusão, não entendo nada. Ei, é o único momento que tu pode parar e questionar alguma coisa na escola bíblica. Aqui tu está só absorvendo. Muitas das vezes tu não está nem concordando, mas na escola bíblica tu
pode dizer assim: ô pastor Oséias, eu discordo desse pensamento do senhor aí. Vamos analisar. Se tiver que voltar, vai aprender. E cada um de nós aprende naquele dia. E sai todo mundo regozijado aqui. Nosso pastor diz: olha, não saia com dúvida. Abra a boca, não saia com dúvida. Aí a igreja de Corinto foi criada. Paulo conhecia. Paulo disse assim: olha, eu não posso. Lá no capítulo 3, onde a gente leu. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com ele vos criei. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que criou a igreja de Corinto com leite. Que leite é esse? Uma criança, quando nasce, a mãe pega, já faz um leite camponesa bem forte e já começa a colocar na boca dele assim. É o leite materno. É o leite natural. É o leite totalmente direto, ligado aonde ele estava ligado. É aquele leite que ele precisa no momento. Porque se der qualquer outro leite, vai desmantelar a barriga e ele pode até morrer. Toda mãe sabe disso. Quando ela não consegue produzir o leite, o que ela faz? Procura outra pessoa que tenha o leite, mas não deixa de dar o leite materno à criança. E Paulo diz aqui que criou ele com leite. O leite, o que é o leite? É o Evangelho. É aquilo que Jesus disse: pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, quando a gente entende isso aí, a gente não sai para a rua malhando o pau do pecado de ninguém. A gente vai para a rua para pregar o Evangelho, as boas novas, o leite materno, para que eles possam, irmãos, se entender a palavra de Deus, para que ele possa ser alimentado pela palavra de Deus, para que possa gerar fé através da palavra e ele venha a se arrepender. Quando se fala do pecado de algum ímpio, o crente não gosta, irmão, que fala do pecado dele ou do passado dele, quanto mais o ímpio. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse? É que a salvação através de Jesus Cristo chegou para toda a humanidade, independente de qual seja o pecado. O sangue de Jesus, ele limpa, ele transforma, ele purifica o homem e coloca em lugares altos. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Paulo criou, irmãos, a igreja com leite, o leite vindo da parte de Deus. O povo estava estruturado. E Paulo saiu para a missão, para pregar a palavra. E Paulo precisava construir outras igrejas e ganhar outras almas para Jesus. Aí a Bíblia diz que aparece Apolo, amigo de Paulo. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Poderoso nas Escrituras. Paulo não ia arrumar qualquer pessoa para estar na igreja de Corinto, porque ele sabia que a igreja de Corinto era uma igreja difícil. Era uma igreja onde entravam muitos filósofos, muitos estudiosos, muitos professores, mestres, doutores. Entravam lá para observar. Tinha que ser uma pessoa feita Apolo, poderoso nas Escrituras. E não é diferente aqui na igreja dos dias de hoje, não. Todos nós, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, dirigentes, professores, todos têm que ser poderosos nas Escrituras, porque o próprio Paulo, ele disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro
aprovado, que não tem que se vergonhar e maneja bem a palavra de Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aí de repente, irmãos, Apolo precisa se retirar e aparece servos. Interessante que Paulo ele prega, ele cria uma igreja, prega Cristo, coloca Cristo no centro da igreja. Vem Apolo, ensina as Escrituras, coloca Cristo dentro da igreja. Aí vem quem? Servos. Pedro andou com Jesus. A igreja de Corinto, irmãos, é uma igreja privilegiada, porque teve homens poderosos nas Escrituras. A nossa igreja, irmãos, tem que ser assim também. Tem que ser privilegiada com homens de Deus que têm compromisso com Deus e com a palavra, poderosos nas Escrituras. Aí a Bíblia diz que chega servos. Pedro ensina, dá o testemunho. Deus faz coisas tremendas na igreja de Corinto, a um ponto, irmãos, que eu não estou falando aqui porque alguém pode dizer que alguém pode até inventar, mas se observar no capítulo, deixa eu ver se é 3. Vamos ler o 2. Eu creio que seja um. Deixa eu ver. A partir do versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, irmãos, foi tão privilegiada que não faltava um dom. Tinha pessoas que tinham dom de cura, tinha pessoas que tinham dom de variedade de língua, tinha pessoas que tinham dom de interpretação de língua, tinha dom de discernimento de espírito, tinha dom de curar, tinha todos os dons. Não faltava nada na igreja de Corinto. Mas depois, irmãos, começa a aparecer pessoas, porque tem gente que muitas vezes faz como antigamente. Antigamente o povo dizia assim: eu vou entrar na lei de crente. E muitos, através da mensagem, diziam: eu vou entrar na lei de crente, dos cristãos, na lei dos cristãos. E dentro começa a criar contendas. Será que é diferente das igrejas atuais? Todo lugar tem gente assim. Muitas das vezes passa até um tempo tranquilo, em paz, mas de repente do nada aparece um desses que começa a criar discernimento, aliás, dissensões dentro da igreja. Mas quando temos pastores, líderes que têm um discernimento de Espírito, o próprio Espírito Santo começa a mostrar, começa a dar missão, começa a analisar. Aí ele começa a descer e começa a orar, e Deus faz a obra. Glória a Deus. Queridos, observe uma coisa. Aí começou a confusão na igreja, mas a Bíblia diz que tinha uma família, a família de Cloé, se incomoda com aquela situação e diz a Paulo: Paulo,
está tendo problema na igreja de Corinto. Paulo se espantou, a igreja de Corinto, a igreja que foi lá, Paulo pregar e ensinar, a igreja que estava lá, Pedro pregando, ensinando, dando testemunho, é a igreja de Corinto mesmo. Sabe por quê, irmãos? A gente pode ser muito fácil ser influenciado. Eu costumo dizer que é mais fácil um ímpio ganhar um crente do que o crente ganhar um ímpio. Se juntar, minha avó dizia, o pouco fará o pouco. Então, Deus, a Bíblia diz que Paulo, ele traz uma carta de repreensão para a igreja de Corinto. E ele diz: não com manjar, porque não podias ainda. Paulo não poderia trazer uma palavra mais forte para a igreja, porque ela ainda não estava madura o suficiente. Isso prova, irmãos, que quando a gente aceita Jesus, nós não somos maduros. Por quê? A gente só amadurece quando a gente começa a se alimentar da palavra. E quando a gente começa a se alimentar da palavra, quando a gente começa a ter contato com Deus, intimidade com Deus, a gente vai tendo crescimento espiritual. E quando a gente tem um crescimento espiritual, irmão, a gente tem que evoluir. Tem pessoas, pastor, que tem 20 anos de crente ou mais. Agora pergunte: o que é que está escrito em 1 Gênesis capítulo 1, aliás, em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Eu já fiz essa pergunta para pessoas com mais de 20 anos de crente, e ele não respondeu. O que é que esse homem está fazendo dentro da igreja? O que é que essa mulher está fazendo dentro da igreja? Porque uma senhora com mais de 50 anos de crente, ela disse: entre com a verdade, feito Maria entrou. Eu disse: onde é que está escrito? Ela disse: na Bíblia. Vamos procurar. Não achei canto nenhum. Eu digo: olha, irmão, isso aí é um dizer católico, que Maria escondeu Jesus. Aí quando o soldado veio para matar, né, porque estavam matando as crianças até 2 anos, e a Maria disse assim: eu estou com o menino Jesus na mão. O soldado disse assim: é mentira, se fosse verdade você não dizia. Passa. Onde é que tem isso, irmãos? Mas a irmã com mais de 50 anos, ela veio dizer isso para mim, ele mostra aqui. Aí eu passei quase 2 horas com ela. Ela disse: tanto tempo que eu sabia disso, pensava que estava na Bíblia. E o irmão que passou 6 meses sem ir para a igreja, o pastor foi procurar ela. Ela disse: ah, pastor, eu 6 meses não estou na igreja, mas eu estou em Cristo, eu leio a palavra. Ela disse: é, irmão, ela disse: deixa eu ler sua Bíblia aí. Aí quando pegou a Bíblia que abriu, tinha um pente. Ela disse: meu Deus, esse pente. Fazia tempo que eu estava procurando esse pente. Fazia tempo que ela tinha perdido o pente, estava dentro da Bíblia. Então, o que acontece, irmãos? É uma prova, irmãos, que a gente podemos ser meninos, mesmo com 80 anos de crente, 100 anos de crente, nascido no Evangelho. Por quê? É o que aconteceu com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, Paulo disse: eu não creio em vocês com manjar, porque vocês não podiam, eu creio com leite. Mas até agora vocês não conseguem ainda receber o manjar, porque vocês ainda são crianças, ainda são meninos, não evoluíram espiritualmente, e só se evolui espiritualmente lendo a palavra, vindo para a igreja, buscando a Deus, orando, jejuando, consagrando, fazendo a vontade de Deus. Só assim cresce na presença de Deus.
glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. O que é que a gente deveria fazer? Porque aí pessoas carnais, versículo 3: havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Quem lembra? Quem tem 2 filhos, sabe? Não, tem 2 filhos. É aquela arena um com o outro. Aquela divisão até. Oh, mãe, ela está fazendo a carreira para mim. Aquela coisa o tempo todo. A mesma coisa é o crente quando é menino, reclama de tudo dentro da igreja. Eita, que esse pastor fala demais. Eita, que pastor Zé gosta de passar do horário. Não é certo. Tiago Cleber, você não mostrado, só quer cantar. Já me chamaram de amostrado, cara, irmão? Né? Só ela que sabe cantar. Aí começa a falar de tudo, esse ventilador, tão sujo. Olha o chão como é que está sujo. Começa a falar de tudo, é menino. Vem para a igreja menino celular o tempo todo. É menino. Não pode levar o carro na casa do pastor que já quer ir embora. Se eu fosse embora com o carro já estava. Eu não estava com mais não. Muito tempo. Há muito tempo. Né? Há muito tempo. Não só pelo nosso pastor, mas também por outras pessoas. Meus líderes. E eu gosto, sabe do que, irmãos? Porque eu aprendo. Porque eu aprendo. Pedro errou muito, mas também aprendeu muito. E nos ensina até hoje. 57, 8,57, né? Vamos correr. Hebreus capítulo 5. Vamos abrir. Hebreus 5 e 12. Hebreus 5 e 12. Veja que aqui diz que as escrituras de Hebreus foram escritas por Paulo, ou Tiago, ou Lucas, não é? Está nesse entre os três aí, Paulo, Tiago ou Lucas. Aí diz assim, o 12: porque devendo já ser mestre pelo tempo. Quantos anos você tem de crente? Eu não sei, mas já poderia ser mestre. Tem muita. Eu já poderia ser mestre. Pelo tempo, eu tiro por mim. Eu sou relaxado. Eu poderia já ser mestre. Está aqui, ó. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, o tempo, irmãos, vai dizer se a gente está evoluindo ou não. Um ano de crente não é nada não, mas 10 anos é. Um ano de crente dá para a gente ainda suportar algumas coisas, mas 10 anos de crente e a pessoa ainda está fazendo coisa de menino, que já era para estar fazendo coisa de adultos. Eu falei uma vez aqui com o pastor, e como está escrito que o obreiro ele deve ser aprovado para ser aprovado. Eu me lembro uma vez que aconteceu na Assembleia de Deus no Ministério Pernambuco, e esse presbítero, hoje presbítero, no tempo era diácono, o pastor disse: você vai pregar na festividade da mocidade. Ele disse: é você. Ele disse: Clébson, eu passei a semana toda estudando, orando e jejuando o tempo todo. Eu estava fogo puro. A palavra estava na minha, sabia assim, eu estava pregando. Aí eu estava lá. Aí de repente o pastor traz um amigo dele: pastor, nem um pouco, irmão. Vamos ouvir a palavra?
nosso pastor fundamental. Pregou a palavra. E ele nada. O pastor nem olhava para ele. Ele disse: Cleves, por incrível que pareça, eu estava sentindo uma alegria no coração que alguém pregou no meu lugar. A responsabilidade e o peso caiu todinho. Eu fiquei tão tranquilo. Agora me diz uma coisa: se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa que a gente conhece, tchau, pastor, não aparecia mais. Ia dizer que era humilhação, era isso, era aquilo. O pastor não é honesto, o pastor não fala a verdade, é mentiroso. E começava a falar: o pastor tocando por aí. Era assim, olha. Sabe o que aconteceu? Ele foi chamado para ser presbítero. E ele disse: a prova foi assim, 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 assim. Ele disse: eu agradeço a Deus pelaquela prova, porque me fez firmado na palavra, me fez feito maduro. Agora eu posso comer o manjar celestial, porque não estou mais me alimentando de leite. Amém? Aí diz assim, para a gente encerrar: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais do que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Para encerrar, outro versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e todo fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Amém, irmãos? Se a gente se sente meninos ainda, vamos voltar às primeiras obras, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a fazer discipulado, vamos voltar para a escola bíblica, vamos aprender uns com os outros, para que a gente possa crescer na presença de Deus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, Ana, pela tua palavra, que nos foi trazida pelo